Se alguém que busca o tratamento psiquiátrico é considerado louco, demonstre por que aqueles que não buscam são considerados normais. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e a mais um Psique em Xeque. Antes de mais nada, gostaria de pedir a você que deixe aí o seu like, deixe o seu comentário e se inscreva no canal, você que não é inscrito. Isso ajuda que nós cresçamos e também que você possa compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possível, porque supõe ser um assunto que pode tocar e pode levar as pessoas um conhecimento interessante sobre o tema que nós vamos abordar. Hoje nós vamos partir de uma situação específica que ocorreu e tomou as redes sociais, o noticiário, nos últimos dias, que foi a auto-internação do artista, do comediante, o Whindersson Nunes, em um hospital psiquiátrico. E algumas pessoas já começaram a associar que essa pessoa tendo se internado logo é considerado ou é tido como louco. Ficou louco, então se internou ou foi internado por outro, Mas a questão que nós aqui queremos abordar não é necessariamente o Whindersson, até porque não sou profissional que atendi ou atenda o Whindersson, bem como se fosse, não estaria aqui fazendo um vídeo falando especificamente da pessoa do Whindersson, porque isso não está dentro do escopo de um discurso ético a partir da psicanálise ou a partir mesmo da psicologia e de todas as disciplinas congêneres a estas, Mas eu estou aqui para partir desse ponto para nós discutirmos o entendimento que a sociedade tem do que é a loucura, de como a sociedade compreende e como que foi sendo construído a concepção de loucura, bem como das problemáticas em torno do entendimento social do que seja um evento a qual as pessoas associam à loucura, que nesse caso é uma auto-internação de alguém em um hospital psiquiátrico. Um autor fundamental para pensarmos isso é Michel Foucault. Michel Foucault vai escrever um texto belíssimo chamado A História da Loucura na Idade Clássica, aonde Foucault vai nos apontar como a loucura, ou o que se entende de loucura, foi sendo compreendida em cada período histórico específico. Então, a premissa aqui é que, para Foucault, a loucura não é algo estático e fixo, mas é uma construção social, histórico e política. E esse texto, que está até aqui nas minhas mãos, é um livro que é o resultado da tese de doutoramento de Michel Foucault, um livro belíssimo, essa edição aqui, da perspectiva, ficou belíssima, recomendo a vocês adquirirem. Eu costumo dizer para os alunos no curso de psicologia, especial na disciplina que costumo lecionar, que é psicopatologia, que esse livro é uma obra obrigatória. Obrigatória para todos aqueles que querem transitar e compreender um pouco sobre a questão psi, envolvendo o que se entende por loucura, bem como para todos aqueles que têm curiosidade em entender como isso aconteceu, esse processo. E aqui a palavra processo cai bem. É um processo que vai acontecendo. Não é algo que está dado na realidade, a gente pega lá na realidade e fala, isso aqui é loucura. É um processo que vai se entendendo e que se nomeia num primeiro momento de loucura. Então, nesse texto, nesta obra, Michel Foucault vai nos apontar e vai nos descrever historicamente como a loucura era entendida em cada período histórico, especialmente, como o próprio nome da obra está dizendo, na Idade Clássica, ou Idade Média, a partir da Idade Média. Então ali, a partir de 473 a 1453, então entre a Idade Média e o Renascimento, a loucura era entendida como algo ambíguo. De um ponto de vista, as pessoas socialmente compreendiam o louco como aquele que trazia verdades ocultas divinas. É alguém que era portador de uma verdade qual era revelada. Então, ele é aquele que revelava uma verdade espiritual a partir de uma concepção da divindade.
Por outro lado, há aqueles que entendiam como uma forma de devastação moral. Então, o louco era entendido, por uma parte, como alguém que tinha uma verdade oculta a ser revelada, então uma verdade divina que ele trazia, né, com as suas manifestações na sua forma de ser, bem como outros compreendiam como uma forma de devastação ou de depreciação ou depravação moral. Então, tinha uma maneira ambígua de se olhar para o sujeito que era entendido como louco. Nesse período da Idade Média até o Renascimento, a loucura, o louco, né, era alguém que em determinados momentos circulava livremente na sociedade. Não tinha nenhum cerceamento do que era para essa pessoa e não havia algum tipo específico de exclusão social desse sujeito entendido como sendo louco pela sociedade. Mas passa-se o tempo e nós chegamos no século XVII, a qual Foucault vai dizer que acontece a grande reclusão, ou seja, o louco agora é entendido como alguém que precisa ser confinado, e ele era confinado onde? Nos hospitais gerais. Então, toda forma de manifestação da loucura, ou que era compreendido como loucura, foi colocado nos hospitais gerais com toda a gama de pessoas que eram marginalizadas nesse período. Então, os pobres, os mendigos, as pessoas todas que, de alguma maneira, sofriam algum tipo de cerceamento e marginalização do campo, do ponto de vista social, essa pessoa era levada e integrada e reclusa num hospital geral. Então agora o louco já não tinha mais uma concepção de poder circular livremente pela sua manifestação e pelo seu jeito de ser. Agora já não tem mais aquela concepção de que ele tem uma verdade oculta a ser revelada, uma questão divina a ser revelada. Nesse período dessa grande reclusão que aconteceu, então, dessas pessoas consideradas loucas, vai começar a acontecer e vai associar a loucura a uma espécie de desordem social. Esse louco agora é alguém que é produtor de uma desordem social. Por quê? Porque, obviamente, ele não se adequa, como eu já disse, às concepções, às construções, às convenções sociais. Logo, essa pessoa não pode fazer parte do meio social, não pode circular livremente, porque ele não se adequa às normas sociais a ele impostas, ou a nós impostas, como é de conhecimento geral. Nessa grande reclusão aqui que temos, é aqui que se entende a ideia de um manicômio, porque aqui essa pessoa, o objetivo não é tratá-la, o objetivo não é que ela possa ter melhorias na sua condição, é cerceá-la da liberdade, é ter controle sobre ela, sobre esse corpo, e automaticamente entender essa pessoa como um não sujeito, é entender essa pessoa apenas como um objeto a ser ali manipulado, colocado ali dentro daquele lugar, para que aqui ele possa então ser silenciado, possa ser então tirado do meio da sociedade. Por quê? Porque é tido como um desvio do padrão de norma social. Ele não pode conviver com aqueles ditos, e aqui eu abro muitas aspas, normais. Por isso, eu começo o vídeo dizendo, se alguém que busca um tratamento psiquiátrico é tido ou entendido como louco, demonstre o porquê que aqueles que não buscam são considerados normais. Aqui entra um parâmetro do que seja normalidade e do que seja o não normal. Para que nós entendamos o que não é ser normal, nós temos que primeiro estabelecer critérios do que são tidos como normalidade. E isso aqui não é nada simples, como eu costumo falar para os meus alunos lá no curso de psicologia. Se tem uma coisa que não é simples, é indicar o que não é ser normal. Porque algumas coisas em algumas culturas são tidas como esperadas dentro daquela cultura. Enquanto em outras, se você transpor o entendimento da cultura para outra, aquilo ali vai tornar-se um problema, porque dentro da outra cultura, aquilo ali não é aceito. Então, logo, entender o que é loucura e o que não é loucura não é nada fácil. Estabelecer critérios do que seja normalidade não é nada fácil. Se você pegar, por exemplo, o manual diagnóstico, e estatístico, de transtornos mentais,
lá está a expressão transtorno mental e não doença mental. Por que é transtorno? Porque para indicar ali que tem uma alteração em alguns comportamentos, em algumas formas de compreensão do que o ser humano deveria pensar diante de determinada situação, do que esperar de uma pessoa frente a determinadas circunstâncias, ou seja, em última instância, e o que essa pessoa, se ela se adequa a uma norma estabelecida pela sociedade ou não se adequa. Então, tem mais a ver com o que se entende de normalidade, com adequação à proposta histórico-cultural de uma determinada sociedade. E não necessariamente com o que essa pessoa de fato faz e é em si. Então não é uma questão de essência de loucura, há uma questão de construção histórica da loucura. Por isso que o livro e essa obra de Foucault é fundamental para compreendermos isso. Então nós temos que tomar muito cuidado, né, de tentar simplesmente vincular a loucura a uma não adequação do sujeito às normas sociais do meio onde ele está inserido. E aqui, esse é o ponto assim, que eu queria ressaltar. Alguém que busca um tratamento psicológico, alguém que busca um tratamento psiquiátrico, como foi o caso desse humorista, desse artista, logo, muitas vezes, é tido como alguém louco. Mas não necessariamente nós temos que associar uma pessoa que busca um tratamento e que esteja sob um tratamento ao campo da loucura. Porque, como eu disse, então indique o que é ser normal àqueles que não buscam tratamento. Indica, porque se na vida privada das pessoas, elas fazem coisas que, do ponto de vista da sociedade, ela vai julgar, e aqui a palavra julgar cai bem, julgar como sendo algo não normal. Não é difícil na clínica, por exemplo, de você estar atendendo um paciente e ele ver o comportamento de outra pessoa, ou mesmo o seu próprio, como sendo algo não normal. E aí você pergunta, por que para você isso não é normal? A pessoa fala, não sei, porque para mim isso é demais uma pessoa agir assim. É estranho alguém agir assim. Então, quando a vida... Eu costumo dizer que se a vida privada das pessoas viesse à tona, o conceito de loucura e de normalidade talvez cairia por terra, porque as pessoas ficariam chocadas com o que as outras pessoas fazem longe dos olhos da sociedade. E aí nós vamos então chegar agora no século XVIII. É no século XVIII que a loucura vai se tornar então um saber médico. Aí vai começar então a medicalização da loucura. Agora, o louco sai desse lugar de desordem social, de alguém marginalizado, para ser alguém que tem uma doença mental. Eu vou aqui sugerir um outro texto, que é este, que é O Nascimento da Clínica, também de Michel Foucault. Como eu disse, um autor fundamental para entendermos esse processo, esses processos, na verdade, muitas vezes históricos, em torno disso. Agora, o louco não é mais nem aquele que possui uma verdade oculta a ser revelada da divindade, então é excluído do campo espiritual, não é também alguém que possui uma desordem social, que é produtor de uma desordem social, então você começa a perceber que aparentemente, né, vai tendo uma sobreposição da interpretação da questão moral da loucura, que a loucura é tida como um saber médico, vai ser então objeto de manipulação do médico que detém o saber sobre a loucura. Então aqui já não é mais um contexto de reclusão e de exclusão, mas agora de estar dentro desse contexto para servir como saber do médico. Agora é medicalização, agora é uma pesquisa mais humanizada, mas perceba, pesquisa é saber de alguém, é para que dê e demonstre a nós o que nós precisamos saber sobre o objeto loucura. Entende? Então agora tem uma questão mais humanizada, mas isso não tira do fato de ser ainda um objeto de manipulação do saber de alguém, de outro. Então, ou seja, há ainda um cerceamento desse sujeito no campo do ponto de vista social. E aí vai vir a crítica ao contexto psiquiátrico, porque agora o louco, né, é tido como eu falei, uma doença mental. E agora o médico é que vai ficar manipulando esse louco. Então Foucault vai falar que tem aqui uma busca de controle, que vigia os corpos, que tem poder sobre os corpos.
E aí entra mais uma obra de Michel Foucault, que é Vigiar e Punir. Porque não serve apenas para falar do contexto prisional, por exemplo, europeu, mas também indica a norma de construção das disposições dos prédios públicos, né, inclusive dos hospitais psiquiátricos, dos hospitais gerais, do ponto de vista desta lógica do panóptico. Então os corpos são vigiados, são punidos em alguma medida, percebe? Então aqui temos construções distintas de como a loucura foi sendo entendida. E aí, por fim, a partir desta crítica, começa a ter um movimento que é um movimento antimanicomial, é um movimento anti-cerceamento de liberdade de alguém tido ou entendido como louco. E isso começa, então, a ter um resgate de como a loucura pode ser valorizada pela sua autenticidade de manifestação. O sujeito não é aquele que se adequa à norma, mas ele é um sujeito autêntico dentro de uma possibilidade de norma social. Ele tem uma autenticidade. E aí há o resgate disso a partir da arte e da literatura. Aí nós podemos pensar em Van Gogh, por exemplo, que era tido como alguém louco. Ou podemos pensar em Nietzsche, que era tido como alguém louco. Ou mais recentemente nós podemos pensar em Clarice Lispector, que em algum momento foi também considerada louca. Então nós vamos vendo que tem formas de manifestação e de compreensão da loucura. E com essa forma desse resgate de dar voz à loucura, vai surgir um movimento antimanicomial e antilógica de silenciamento da loucura, tanto pela forma asilar, pela forma manicomial, prisional, vamos assim dizer, porque é essencialmente de liberdade, em última instância, do que se trata aqui, punição dos corpos, em alguns casos, mas também o silenciamento por meio da medicalização que veio depois com o saber médico. Sedação. A pessoa é sedada, ela não se manifesta. Vai percebendo? Então, não é tão simples denotar o que é loucura e o que não é loucura, o que é ser normal e o que não é ser normal. Como a loucura foi entendida em um período, ela não é da mesma forma entendida em outro período histórico. E além disso, aí ganha esse movimento antimanicomial que chega até os nossos dias e a luta permanece, né? Tem o dia da luta antimanicomial no Brasil e tem, para além disso, né, um movimento de políticas públicas para que essa pessoa tenha, de fato, um espaço de tratamento, mas um tratamento que não a cercie de ser quem ela é, em alguma medida, ou seja, dá voz ao sujeito que ali possa se manifestar, para além da sua condição tida e entendida socialmente como sendo da ordem da loucura. E aí temos, por exemplo, hoje, os CAPSes, que é um espaço de portas abertas, da atenção secundária, que recebe pessoas para que ali elas recebam um tratamento, que elas possam ter um espaço de convivência, mas é porta aberta por quê? Porque a pessoa não é cerceada da sua liberdade. Ela chega no momento que precisa, se ela estiver em crise, de estar ali, de ter profissionais ali para atender, mas também pode ir embora quando achar por bem. A família ali tem uma liberdade de ser recebida, o que já começou a acontecer com a introdução, né, do entendimento como sendo doença mental. Então já não é mais aquele cerceamento social, a família não tinha acesso a pessoas nos manicômios, por exemplo. Agora nos hospitais psiquiátricos já começou a ter um movimento onde as pessoas tinham contato com pessoas na sociedade, o que antes não era possível. Vai percebendo? Então, gente, vamos assim dizer, né, nessa disputa de tudo hoje que as redes sociais colocam, eu gostaria que você, antes de, por exemplo, destilar nas redes sociais um comentário, principalmente pejorativo, de ordem de julgamento moral, entenda primeiro do que se trata os assuntos e a seriedade dos assuntos e a epistemologia que constrói cada assunto, antes, talvez, de opinar e talvez ferir alguém de forma muito profunda. Gostaria que você deixasse, então, aí a sua opinião. O que você pensa de tudo isso? O que você pensa dessa questão, do entendimento da loucura, da construção do entendimento histórico da loucura em cada período? Enfim, esse era o vídeo de hoje.
Eu te espero numa próxima. Até mais. Então, pessoal, eu gostaria que você, antes de tudo, deixasse aí o seu comentário, o que você pensa disso tudo, o que você pensa dessas construções históricas da loucura, do que você entende como sendo loucura hoje, como estão hoje aí na sua convivência, em torno de você, como as pessoas entendem alguém que é chamado e tido como louco pelas pessoas à sua volta, e que você percebesse que não é tão simples que alguém busque um tratamento psiquiátrico, logo essa pessoa tem que ser rotulada. Aliás, ninguém, né, tem que ser rotulado, mas eu estou dizendo assim, como que no campo social comum, as pessoas atribuem algumas nomenclaturas, alguns significantes para recorrer a Lacan, a um determinado sujeito, a partir do seu entendimento daquele assunto. Porém, geralmente tem uma construção histórica e epistemológica muito maior do que as pessoas geralmente vão compreender no campo comum das ideias. Então, logo é preciso recorrer, antes de falar alguma coisa, e manifestar muitas vezes algo que possa prejudicar, inclusive psicologicamente e emocionalmente alguém nas redes sociais, do que se trata os assuntos, para que nós não tenhamos ali, ou façamos juízo de valor daquilo que nós, infelizmente, muitas vezes, não temos a menor ideia de como chegou até o estado que chegou e de como é compreendido dentro de um saber específico. Ok? Um abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.